A graça e a paz, irmãos, boa noite, que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Queremos compartilhar uma palavra da parte do Senhor para você, que você possa buscar aí, neste momento, a orientação de Deus, no sentido de entender o recado dele para você. Cada pessoa tem aí uma realidade, uma circunstância, tem uma necessidade, e a palavra de Deus ela é tão perfeita que ela é pregada, e aí cada pessoa recebe dentro da sua realidade, né? Então, fique atento nesses momentos que se seguirão, mas antes de nós iniciarmos, eu quero aqui deixar dois avisos importantes, três avisos. Nós aqui da Associação Batista Missionária Suleste, a ABANSUL, nós fazemos parte de um grupo de igrejas aqui da nossa região. Nós movimentamos uma campanha com o seguinte tema: campanha com vidas não se mexe. A intenção deste manifesto é nós levarmos para os nossos líderes políticos a questão que nós cristãos não concordamos com a injustiça social. E todos nós da sociedade, a sociedade civil como um todo, tem feito o seu esforço, a sua parte, tem pago um alto preço, né, durante esse período de quarentena. E nós queremos com isso também, com esta campanha, com Vidas Não Se Mexe, mobilizar a classe política para que eles também façam a parte deles, abrindo mão dos seus privilégios, de verbas de gabinete, coisas que sabemos que custa muito caro para o nosso país. Então, você receberá aí, através do nosso grupo informativo PIB, este tema da campanha. Você pode entrar aí no link, você pode assinar caso você não tenha assinado esse manifesto. Eu peço para que você compartilhe isso com seus parentes, com seus amigos. É um ato muito sério que nós estamos fazendo, para que então a sociedade possa mostrar, através deste manifesto, claro que temos outras mobilizações pelo país, de que eles também precisam fazer a parte, precisam ser exemplos, tá ok? Então, conto com a sua participação. Uma outra coisa também é que no mês de maio, né, estamos aí finalizando o mês de abril, nós iniciaremos o mês da família. Toda a temática dos cultos, domingo, quarta-feira, nós abordaremos temas relacionados à família. Então, prepare desde já que você receberá um alimento muito saudável para a sua vida, a sua rotina, tá bom? Todos nós temos dificuldades na nossa família, a nossa própria vida, enfim, temos questões a serem resolvidas, e nós teremos a oportunidade de, quem sabe, ajustar alguma coisa aí que não esteja tão legal, ou fortalecer aquilo que você já esteja acertando. No dia 2 de maio, no próximo sábado, nós teremos uma live sobre namoro, né? O pastor Elson estará aqui na igreja. Esse vai ser uma live, logicamente, ao vivo. Você vai poder participar, você vai receber aí o convite para participar disso. Então, fique atento que a igreja tem feito, assim, um esforço muito grande para chegar até você com palavras que possam edificar a sua vida. Muito bem, dito isto, nós queremos nesta hora convidar você a pensar sobre uma pequena passagem da Bíblia que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no verso de número 10. O tema da mensagem de hoje é soldado vitorioso, né? Nós vamos falar aí dentro deste verso com esta tônica. Você tem aí na sua tela a versão que está colocada, posta para você ler, é a versão contemporânea. Um texto que é muito bonito de nós pensarmos aqui. Vamos ler esse texto. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Vamos ler novamente? E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Que Deus possa nos abençoar na meditação desta palavra. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos por poder ler este verso.
Uma passagem tão pequena da Bíblia, Senhor, mas que contém uma verdade tão profunda, ensinamentos, ó Deus, valiosos para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a entender esta vontade do Senhor, ó Pai, a colocarmos, ó Deus, em prática, Senhor, estas palavras, porque são palavras de encorajamento, de consolo, de fortalecimento, ó Deus. Ó Pai amado, o Senhor é um Deus que não nos abandona, o Senhor é o Deus de aliança, Senhor. Visite, Senhor, agora cada família, cada casa que ouve, Senhor, esta palavra. Deus amado, visite, Senhor, cada pessoa, e que se cumpra, Senhor, os propósitos do Senhor em cada coração. E nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, eu quero iniciar apenas dizendo uma frase para você, porque isto é importante. Nós somos pessoas amadas e queridas por Deus. Esta verdade é uma verdade insubstituível. Não há como nós afirmarmos que Deus não nos ama, porque a sua essência é o amor. Então, antes de mais nada, se considere uma pessoa amada, porque esta é a vontade de Deus, que você seja e se sinta amado, né? Jesus não fez a sua obra na cruz do Calvário por nada, ele morreu ali porque Ele nos ama. Então coloque isso no seu coração, porque isso te ajuda a pensar de uma forma diferente. Muito bem, no caso do nosso texto, que lemos, 1 Pedro capítulo 5, no verso 10, nós vamos falar sobre o soldado vitorioso. Quando nós pensamos em exército, né, em forças armadas, nós temos a ideia, né, e sabemos também porque são pessoas preparadas, treinadas para o enfrentamento, tanto para defenderem o território da sua própria nação, como também entrar em guerra contra os seus inimigos, né? Do ponto de vista externo, qualquer exército, qualquer força armada constituída no mundo, por qualquer nação, tem como objetivo defender o seu país, defender o seu território. E internamente, é um grupo de pessoas que está lá para manter a ordem, a decência, os poderes constituídos, né? Então, tem muitas funções, no caso, o exército. E nós sabemos que os países mais poderosos do mundo são aqueles que têm os exércitos mais poderosos também. São as forças armadas mais bem equipadas, né? Quando você pensa em grandes países, em nações ricas, não é possível qualquer país declarar guerra contra aquele país, porque o poderio que esses países possuem são poderios que podem arrasar uma nação, caso uma guerra pudesse ou seja estabelecida. Além do que, eles têm tecnologias, têm condições de verificar, informar, saber do que acontece no outro país. Então eles têm estratégias muito melhores do que um país menos provido em relação a isso. Então você tem essa questão do exército, os aparatos bélicos, toda essa realidade que as nações possuem. Veja que muitas vezes nós acompanhamos pelas notícias, que guerras são decretadas, guerras são declaradas, muitas vezes por interesses que não se justificam, apenas porque um país quer impor o seu poder sobre outra nação, quer impor o seu modelo político, quer impor o seu modelo social, o seu modelo econômico. E isso, quando há um enfrentamento de guerra mesmo, quantas pessoas inocentes são ceifadas? Por motivos que não são justificáveis, Só porque aquele país quer se impor sobre o outro. Muitas vezes crianças morrem. Você veja que atualmente temos um conflito civil na Síria. Quantas crianças estão morrendo ali de fome, crianças traumatizadas, porque existem guerras entre partes daquele país que querem buscar o poder daquela nação, e isso pessoas inocentes acabam que morrendo. Quando nós pensamos em reino de Deus, o reino de Deus neste mundo estabelecido por Cristo, também tem como principal estratégia, já que estamos falando de exércitos, tem como principal estratégia fazer o quê? Compartilhar os seus valores, as suas virtudes, os seus princípios, mas principalmente levar as pessoas à esperança do dia de amanhã.
O reino de Deus no mundo que nós vivemos, que é um reino formado por pessoas que aceitam Jesus como o seu grande general, que colocam a sua vida nas mãos dele. Este Jesus que comanda a nossa vida. Veja que a Bíblia fala que neste porvir prometido por ele, nesta terra que nós estamos a caminho, né? A Bíblia fala assim, que lá nesta terra não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque tudo que está sentado no trono deste reino disse: faço novas todas as coisas, escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Ou seja, aquele que está sentado no trono deste reino, que se chama Jesus Cristo, ele disse que ele faz novas todas as coisas. Escreve, pois, estas palavras, porque elas são verdadeiras e são fiéis. Mas como todo reino, existe a questão da oposição. O reino de Deus, ele é combatido por um outro reino chamado reino das trevas. Nós sabemos, irmãos, que nós vivemos em uma intensa batalha espiritual travada em nossa vida. Assim como um país que depende do seu exército para proteger os seus limites, para proteger o seu povo, nós somos chamados por Deus para nós batalharmos por este reino, pelos seus interesses, pelos seus valores, pelos seus princípios, para que essa esperança que habita em nós através de Jesus Cristo seja alcançada, seja vivido por outras pessoas também. Só que o reino das trevas, ele sabe que as suas armas não são suficientes para conter o avanço do reino de Deus. O Senhor, ele é todo poderoso. Mas o que este reino das trevas faz? Ele tenta ao máximo adiar o final dessa batalha. Ele sabe que ele está perdido, que ele não tem a menor condição de ter êxito no final dessa grande guerra. E nesta que adia-se o final desta batalha, o que vai acontecendo? Nós sofremos os desgastes naturais da vida que nos impõe. E aí, queridos irmãos, ocorre que nós somos chamados para servirmos como soldados neste reino de Deus. Este alistamento, queridos irmãos, foi feito por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos chamados para fazermos parte deste corpo, deste reino de Deus na terra, e estabelecermos os princípios do reino. Numa guerra não há como nós ficarmos em cima do muro. A minha pergunta a você, logo no início desta mensagem, é perguntar de que lado você está. Você está do lado do reino? Você já entregou o seu coração a Jesus? Você já fez este pacto, esta aliança? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já admitiu que você necessita de Jesus na sua vida? Você já entregou o seu coração desta maneira? Ou você ainda permanece fora deste reino? Porque se não há como ficarmos em uma guerra sobre o muro, nós precisamos assumir um lado desta batalha. A minha pergunta é se você já assumiu este lado da sua vida. E dentro do texto que nós lemos, nós podemos meditar muitas coisas, porque esse texto é um texto riquíssimo em informações. E o texto começa, o verso que nós lemos, ele diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Ora, nós podemos afirmar que nós somos pessoalmente cuidados e alimentados sempre com uma esperança eterna. Aqueles que se alistam para o reino, aqueles que permitem que o Espírito Santo toque no seu coração, e que são chamados das densas trevas para a maravilhosa luz que é Jesus Cristo, o texto está dizendo que o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, ou seja, é um Deus que cuida e alimenta a nossa vida com uma esperança que é eterna. A graça de Deus sobre nós é um importante pilar para a nossa vida, que nos sustenta, que nos mantém em pé. Não são os nossos méritos, não são as nossas competências, não são as nossas habilidades que no final chamam a atenção de Deus. O que reina em nós, o que nos sustenta em pé, o que nos dá condições de nós seguirmos adiante e irmos até o último dia da nossa vida em Cristo Jesus, é a graça que cai sobre nós.
Nós mesmos somos incapacitados, nós somos possuidores de todo tipo de deformidade. Ora, sendo bem honestos, queridos irmãos e irmãs, você que ouve essa mensagem, todos nós, se nós olharmos no espelho a nossa vida, nós, com muita honestidade, nós podemos fazer uma lista enorme de coisas que nós temos, de incapacidades, de deformidades, de coisas que nós fazemos que não agrada ao Senhor, de coisas que nós fazemos que muitas vezes corrompe as relações de uma forma correta. No entanto, Ele sempre estará sobre nós. E sempre estará presente para nos alimentar desta graça, para nos dar a habilidade necessária, para nos dar o encorajamento necessário para nós permanecermos no reino de Deus, frente a todas as dificuldades que se apresentam diante de nós. Fazendo um paralelo aqui, existe um texto de Efésios capítulo 4, verso 7, que diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Paulo, ele fala que Deus, ele distribui a sua graça para cada um de nós, conforme a medida que Jesus determina. João Calvino faz um comentário sobre este verso, dizendo o seguinte: nenhum membro do corpo de Cristo recebe uma tal perfeição que o torne apto a suprir as suas próprias necessidades, sem assistências dos outros. O que João Calvino está dizendo? Que a graça que foi dada por Deus, através de Cristo, ao nosso coração, nos revela a seguinte questão: que nós somos necessitados desta graça. Nós somos necessitados deste amor derramado em nossa vida. Nós somos chamados a esta eterna glória, conforme essa parte do verso diz, para que nós tenhamos os nossos olhos além do final desta grande batalha. Implica necessariamente em aceitarmos a graça de Deus, em assumirmos, queridos irmãos, que nós somos imperfeitos e que nós devemos comparecer diante de Cristo e desejar ter esta graça em nosso coração. É isso que o apóstolo Pedro está finalizando a sua carta, e alguns comentaristas vão dizer, inclusive, que este verso, que este capítulo, é o clímax, é o resumo de tudo aquilo que Pedro quis dizer nos 5 capítulos da sua primeira carta. Então, aceitar esta graça implica em aceitarmos sem resistência os cuidados e o alimento oferecido da parte de Deus. Então, você que ouve esta mensagem, aceite gratuitamente os cuidados de Deus sobre você. Ele cuida de você, Ele sabe das suas lutas, Ele sabe dos seus dilemas, Ele sabe dos seus medos. Simplesmente o que nós precisamos fazer? Reconhecer que nós temos incapacidades, que nós somos incompetentes muitas vezes para resolver determinadas coisas, e contamos com esta graça, queremos confiar plenamente nele, e isto é um desarme. Nós precisamos tirar a resistência do nosso coração e simplesmente deixar ele agir em nossa vida. Seguindo adiante no próprio verso, a primeira parte que lemos que, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, vírgula, agora eu quero comentar, depois de haverdes padecido um pouco. Quais são os benefícios de nós sermos um soldado do reino de Deus? Que todo sofrimento humano, ele é temporário e passageiro comparado à eternidade que a nós está reservada. Você sabe que uma das dificuldades é nós aqui, seres humanos, pessoas carnais, que temos um prazo determinado, nós não sabemos o dia da nossa partida, nós percebermos ou aprendermos a perspectiva do reino. Existe um teólogo chamado N. Miller, ele é um doutor em teologia, um doutor em filosofia, ele é um hebraísta, ele foi um dos membros que compôs a equipe que fez a tradução da Bíblia. Você deve ter um exemplar da NVI. Este homem, ele tem uma sumidade, é um brasileiro, um homem que está vivo, que tem feito uma obra maravilhosa em termos de intelectualidade. Ele faz o seguinte comentário sobre esta parte do versículo. N. Miller, ele fala assim: os sofrimentos que eles suportam podem parecer que duram uma eternidade aos olhos humanos, mas em contraste com a eternidade da glória que os espera, são breves momentos. Deus quer ajudá-los a ajustarem a sua perspectiva
ao modo como ele vê o tempo e a vida. Olha só que coisa bonita, Deus quer ajustar a nossa perspectiva, segundo a visão de N. Miller sobre este verso. Deus quer ajustar a nossa perspectiva ao modo como Ele vê o tempo e a vida. Nós estamos habituados a ver o tempo de uma maneira e a enxergar a vida de uma forma. Porém, eu posso afirmar para você, com base em textos da Bíblia, que Deus enxerga as mesmas coisas, porém de uma forma muito diferente. Mas muito além daquilo que nós entendemos como sendo as coisas corretas. E veja que sermos integrantes do reino de Deus não significa que nós estaremos ausentes, aliás, não significa ausência dos problemas, ou que nós venhamos a receber uma determinada imunidade em relação a certas doenças, por exemplo. Veja a situação que o mundo está vivendo. Ora, o vírus, o Covid-19, ele infectou crentes, não crentes, pessoas de todas as idades, pessoas de todas as religiões. Nós fazemos parte deste mundo, nós estamos inseridos no mundo como prova de que nós não somos imunes a nenhum tipo de dificuldade que a vida vai nos oferecer. O fato que muda um pouco a perspectiva de uma pessoa que faz parte do reino e uma de que não faz parte do reino é como nós interpretamos esses sinais. Porque o texto está dizendo que depois de haver despadecido um pouco, ou seja, é plenamente perceptível e aceitável da nossa parte sabermos que nós vamos sofrer e nós vamos padecer determinadas coisas. É provado pelo fogo, da mesma maneira a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. Assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então veja que o apóstolo Pedro, na sua carta toda, ele está dizendo que a possibilidade dos problemas são reais, e ele está dizendo que por causa de muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo, ou seja, é um ato que está presente em nossa vida. No entanto, ele fala que a fé que nos conecta ao reino de Deus, ela é muito mais preciosa que o ouro que precisa ser provado para ser refinado. Esta fé é que vai nos guardar para a terra do porvir. Então, a forma como nós reagimos diante do caos revela a essência da nossa fé. É quando o fogo nos atinge, é quando as coisas ruins nos atingem, é quando nós nos deparamos com processos que nós não imaginamos, processos que nós não esperamos em nossa vida, é que nós revelamos o conteúdo e a essência da nossa fé. Como você tem reagido diante dos problemas, diante do caos? Porque o texto que nós lemos, a Bíblia, está sendo clara, dizendo que este sofrimento ele é temporário e passageiro, comparado com aquilo que Ele está reservando para cada um de nós, que fazemos parte do reino dos céus. Uma outra coisa que nós vemos neste verso, nós lemos: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, e no final ele fala assim: Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Olha só que bênção. Porque o aperfeiçoamento, a confirmação, a fortificação e o fortalecimento, ou no caso, essa última palavra, fortalecerá, ela pode ser trocada em fundamentará. São ações, são movimentos de Deus em nós. Porque o texto está dizendo que Ele mesmo vai fazer isso. Ou seja, quando Ele nos chama para fazermos parte do seu exército, nós fazemos a nossa parte, mas a parte de Deus, ela é justamente essa. O que é aperfeiçoar? Significa que Ele vai levar adiante um processo que Ele já iniciou. Ele inicia um processo de salvação em nós e Ele vai nos santificando ao longo da vida. Ele vai trabalhando aspectos em nosso coração, Ele vai alimentando a nossa fé através da palavra, através do louvor, através da oração, através das disciplinas espirituais, através do jejum, através de tantas coisas, através da comunhão. Enfim, nós temos vários recursos da parte de Deus para nós fortalecermos a nossa fé.
O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, ele diz assim: pois eu estou certo de que Deus, que começou este bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. É engraçado que nós podemos começar algo e deixar pela metade, mas no perfil de Deus, este cenário não existe. Nós podemos fazer algo que não seja finalizado, podemos ter uma grande empolgação e paralisar pela metade do projeto, e todos nós temos assim uma dose deste problema em nossa vida. Mas quando nós falamos da parte de Deus, a Bíblia está dizendo que aquilo que Ele começou em nós, Ele vai terminar até o dia completo do dia de Cristo Jesus. Ser aperfeiçoado, irmãos e irmãs, nos amadurece, nos tornamos mais experientes. Ora, como é bom você conversar com uma pessoa madura, ou pelo menos uma pessoa amadurecida, uma pessoa experiente. São pessoas, queridos irmãos, que não se espantam diante dos problemas, não se espantam diante das notícias. Elas, inclusive, elas têm o poder de ouvir muito mais do que falar. São pessoas que elas não estão desesperadas porque as notícias acontecem em tempo real em nosso smartphone, diante de nós. São pessoas que não estão apavoradas diante desta pandemia. São pessoas que sabem que vão passar por problemas, que precisam olhar para o céu, porque a sua vida não está aqui nesta terra apenas. Nós temos uma vida vindoura nos aguardando, e são pessoas que, quando permitem que Deus trabalhe na vida delas, quando Deus ele tem este poder de estar presente, atuando dentro dos nossos sofrimentos, olha, nós temos todas as condições de sermos um crente, um bom soldado, um soldado vitorioso. A maturidade retira de nós o desespero e a precipitação nas decisões. Nós precisamos, queridos irmãos, permitir com que Deus nos aperfeiçoe. Ele continua dizendo que, além de aperfeiçoar, Ele confirma e fortifica. Essas palavras têm a mesma raiz no seu original. E olha só como que a presença de Deus na vida de um servo, o significado destas palavras na sua língua original aqui da palavra de Deus, ela diz o seguinte: tanto confirmar como fortificar, dentro da mesma raiz da sua etimologia, a tradução seria assim, um monte de coisa, eu quero ler para você, assim, pessoas que são confirmadas e fortificadas por Deus. Quem são essas pessoas? Fazer ficar de pé, na presença de outros, no meio, diante de juízes, diante dos membros do sinédrio. Fazer uma pessoa ou algo manter o seu lugar, permanecer, ser mantido íntegro, escapar em segurança, permanecer tranquilo, permanecer imóvel, permanecer firme, continuar seguro e são, permanecer ileso, permanecer pronto ou preparado, ser de uma mente firme, de qualidade, alguém que não hesita, que não desiste. Veja quantas qualidades estão embutidas quando a Bíblia está dizendo que Deus ele confirma e fortifica o seu filho. São pessoas que ficam em pé diante de quem quer que seja. São pessoas que se mantêm no seu lugar, que não desistem, que têm uma mente estabelecida nos valores do reino. São pessoas que são seguras na confiança que têm em Jesus Cristo. São pessoas que têm a sua vida qualificada, que não hesita diante de qualquer coisa. São pessoas que estão estabelecidas. É isso que o texto está dizendo. É a mensagem que o apóstolo Pedro está dizendo aos seus ouvintes. E por fim, irmãos, além de aperfeiçoar, além de confirmar e além de fortificar, o próprio verso está dizendo, mas ele fortalece ou fundamenta.
O apóstolo Paulo, ele fala sobre esse fundamento também, numa outra ocasião da palavra de Deus, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 11, ele diz assim: pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, queridos irmãos e irmãs, ele firma a pessoa que assume o reino de Deus no seu coração, um soldado do Senhor. Ele é colocado em cima de uma base que ela é imóvel, ela é inabalável, e esta base, este fundamento se chama Jesus Cristo. O mundo passa, as pessoas passam, tudo passa, o Covid-19 passará, virão outros que passarão também. Enfim, quantas enfermidades, quantas pestes, quantas crises vieram, mas já foram. Quantas guerras já aconteceram, mas já terminaram. Enfim, queridos, a história apenas se repete, ela só muda os seus personagens e o tempo que ela está sendo executada. No entanto, o Deus de toda a glória está assentado no seu trono estático, ele está inabalável. E nós somos convidados, neste verso da palavra, a colocarmos os nossos pés sobre este fundamento. Este é o convite que o apóstolo Pedro está fazendo às igrejas da dispersão, quando ele envia esta carta às pessoas que estavam se convertendo, porque nos seus dias também muitas lutas e muitas batalhas espirituais foram travadas. É importante nós mencionarmos que a nossa luta aqui como integrantes do reino não são contra as pessoas, não são contra as pessoas que defendem ideologias que muitas vezes não são iguais às nossas, não são aquilo que nós acreditamos. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores tenebrosos deste mundo. O reino das trevas, ele manipula, ele entra sorrateiramente na casa das famílias, ele entra pela televisão, ele entra pelas notícias, ele entra pelo medo, pelo pânico, ele impõe o seu poder, o seu tacão, ele vai diminuindo a fé daquela pessoa até aniquilar aquela fé. Ele sabe que ele não pode vencer o Senhor Jesus, mas o que ele faz? Ele pega e trabalha nos soldados deste reino, para desanimar, para destruir, para colocar confusão, para dar este problema todo às vida das pessoas. Mas o apóstolo Paulo nos lembra que nós não somos soldados para lutar contra as pessoas, mas contra as coisas que estão usando essas pessoas para o mal. Você consegue se identificar com um soldado vitorioso do reino de Deus? Você consegue colocar a sua vida neste espelhamento de um soldado do reino de Deus? Você tem feito parte deste exército, cujo general se chama Jesus Cristo, cujas batalhas são vencidas, cuja guerra já está decretada a sua vitória? Ou será que você está em cima do muro, ou faz parte do outro reino, que sabe que o seu fim está chegando? Eu convido você a pensar nessas coisas. Você está sendo estimulado para pensar um pouco sobre a sua espiritualidade, a você assumir a sua posição de soldado vitorioso do reino de Deus. Apenas para que você relembre os pontos que nós falamos e nós faremos o encerramento. Nós somos pessoalmente cuidados e alimentados por Deus, sempre com uma esperança eterna. Se você fizer um compromisso com o Senhor Jesus, abrir o seu coração para Ele, esta não é uma promessa minha, nem de ninguém, é uma promessa do Senhor para nós, que nós somos pessoas cuidadas e alimentadas. Ora, eu quero receber o melhor cuidado, o melhor alimento. Quando você vai a um hospital, você quer ser bem cuidado, não é assim que você age? Quando você vai a um restaurante, você vai a um lugar, você quer ser bem alimentado, você quer desfrutar daquilo. De Deus nós temos isso. Ele cuida de nós perfeitamente, Ele sabe qual é a nossa luta, qual é a nossa fraqueza, qual é a nossa área forte, Ele sabe, Ele derrama os seus dons de acordo com a sua soberana vontade, então Ele vai conduzindo a nossa vida. Todo sofrimento humano é temporário e passageiro. Olha, não olhe essa pandemia ou o sofrimento temporário da sua vida como sendo algo eterno. Às vezes nós temos a impressão de que isso nunca vai passar, mas vai passar, uma hora vai passar.
Isso nós cremos, porque nada se compara à eternidade que está reservada para nós, nada se compara. E por fim, queridos, nós falamos que enquanto nós passamos pelos sofrimentos, enquanto estamos no sofrimento, Deus está presente. Fazendo o quê? Trabalhando para manter os nossos pés fundamentados em Cristo. Mesmo, a Bíblia fala, lembra do Salmo 23? O que diz o Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale do quê? Da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Então, você está sendo convidado para se identificar com um soldado do reino de Deus. Faça isso, meu querido irmão, faça isso, minha querida irmã. Coloque-se diante de Deus com o seu coração aberto. Você que ouve esta mensagem, você que tem este privilégio de acessar este vídeo, que está ouvindo aquilo que está sendo falado, coloque o seu coração nesta hora diante de Deus e entregue o seu coração para Jesus. Se tem alguém que está ouvindo esta mensagem agora ao vivo, nesta hora, e você entendeu que esta palavra é para você, que você precisa agir melhor como um soldado de Cristo, coloque aí no chat, escreva: eu quero ser um soldado de Cristo, eu quero entregar o meu coração a Jesus. Caso você ainda não tenha feito esse compromisso, faça isso. Isso é um privilégio fazer parte do reino, é um privilégio você responder positivamente ao Senhor, é um privilégio você ser cuidado pelo Senhor dos Senhores. A Bíblia fala que na volta de Jesus, debaixo do manto do Senhor, está lá escrito: Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Ele está acima de todas as coisas. Não há ninguém que se compare ao Cristo que nós cremos. Vamos orar nesta hora. Feche seus olhos aí na sua casa e entregue o seu coração para Jesus. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, porque a sua palavra ela é rica, Senhor. Ó Deus amado, num pedacinho tão pequeno, Senhor, da Bíblia, nós temos tantas coisas preciosas, ó Deus, que são nos ensinadas. Nós aprendemos, ó Pai, que nós somos cuidados pelo Senhor, nós somos alimentados com os valores do céu. Nós aprendemos, ó Pai, neste texto, que o nosso sofrimento ele é passageiro, que se nós, ó Deus, confiarmos no Senhor, ó Pai, o choro ele pode ser cessado, o choro ele pode durar uma noite, a sua palavra diz, mas a alegria vem pela manhã, quando nós confiamos no Senhor. Ó Deus amado, muitas vezes nós chegamos em casa do trabalho, tristes, ó Deus, desolados por notícias. Ó Deus amado, ou então quando nós só sabemos, tomamos conhecimento de pessoas amigas, parentes, ó Pai, que estão adoecidos no seu corpo, na sua alma. Ah, Senhor amado, mas aquele que confia no Senhor, ele pode levantar a sua cabeça e louvar ao teu nome, porque a ti pertence, Deus, toda a mudança. E também, ó Pai, enquanto nós passamos pelo sofrimento, o Senhor continua trabalhando em nosso coração. O Senhor nos aperfeiçoa, nos fortalece, nos fortifica e fundamenta a nossa vida sobre a rocha que é Jesus Cristo. Deus amado, se temos alguém que está colocando a sua vida no altar do Senhor, está reconhecendo Ele como general da sua vida, como Senhor e Salvador, receba esta vida no teu altar. Coloque as tuas mãos, ó Deus, sobre a sua casa e a sua família. Faça a obra, Senhor. Continue, ó Deus amado, naquilo que o Senhor está iniciando nesta noite. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, é uma grande bênção poder, traz aqui o nome, né? É uma grande bênção poder compartilhar a palavra do Senhor, poder dividir a alegria que só esta palavra tem ao nosso coração. Nós queremos mencionar o nome aqui do Paulo Carvalho, né? Temos Aparecido Donizete da Silva, Isaac Moreira, né? Deus abençoe estes homens, né? Coloquem-se diante de Cristo, né? Se apresentem como um soldado, mesmo que você não se sinta habilitado, viu?
quem te aperfeiçoa é o Senhor. Quem vai munir você das armas que você precisa usar na sua vida, as armas espirituais, não é você, é Ele. Faça isso, coloque-se de uma forma aberta, deseje isto, e você verá o poder de Deus se manifestando na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a nossa casa, a nossa família, em todo este período que nós estamos enfrentando. Queridos, nós estamos encerrando o culto nesta noite, estamos chegando ao final de mais uma programação. Você é uma bênção, você está sendo convidado nesta noite a se manter firme na presença do Senhor Jesus. Nesta próxima quarta-feira nós traremos a última mensagem da série Identidade. Hoje você foi desafiado a se identificar como um soldado vitorioso. E na quarta-feira nós faremos o encerramento desta série, porque no próximo final de semana nós iniciaremos a série Família, tá ok? Então que você possa ter uma noite abençoada, uma semana na presença de Deus. Coloque-se diante dEle e descanse no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém. Muitas pessoas que foram contaminadas foram ao óbito, outras foram curadas. Nós não sabemos o mistério da vida para cada um. O fato é que não anula o fato da presença do Espírito na vida daquele que morreu hoje e daquele que morrerá amanhã. O efeito das dificuldades na vida de um filho de Deus, ele é bem diferente em uma vida que não tem Deus como Deus como Pai. O próprio apóstolo Pedro, quero ler um texto um pouquinho extenso para você, no capítulo 1, ele diz o seguinte: louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Estou lendo o capítulo 1, verso 3 em diante. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo, por isso o nosso coração está cheio de uma espírito, é provado pelo fogo, da mesma maneira que é provado pelo fogo, da mesma maneira a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. Assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então veja que o apóstolo Pedro, na sua carta toda, ele está dizendo que a possibilidade dos problemas são reais, e ele está dizendo que por causa de muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo, ou seja, é um ato que está presente em nossa vida. No entanto, ele fala que a fé que nos conecta ao reino de Deus, ela é muito mais preciosa que o ouro que precisa ser provado para ser refinado. Esta fé é que vai nos guardar para a terra do porvir. Então, a forma como nós reagimos diante do caos revela a essência da nossa fé. É quando o fogo nos atinge, é quando as coisas ruins nos atingem, é quando nós nos deparamos com processos que nós não imaginamos, processos que nós não esperamos em nossa vida, é que nós revelamos o conteúdo e a essência da nossa fé. Como você tem reagido diante dos problemas, diante do caos? Porque o texto que nós lemos, a Bíblia, está sendo clara, dizendo que este sofrimento ele é temporário e passageiro, comparado com aquilo que Ele está reservando para cada um de nós, que fazemos parte do reino dos céus. Uma outra coisa que nós vemos neste verso, nós lemos: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, e no final ele fala assim: Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Olha só que bênção, porque o aperfeiçoamento, a confirmação, a fortificação e o fortalecimento, ou no caso, essa última palavra, fortalecerá, ela pode ser trocada em fundamentará. São ações, são movimentos
de Deus em nós. Porque o texto está dizendo que Ele mesmo vai fazer isso. Ou seja, quando Ele nos chama para fazermos parte do seu exército, nós fazemos a nossa parte, mas a parte de Deus, ela é justamente essa. O que é aperfeiçoar? Significa que Ele vai levar adiante um processo que Ele já iniciou. Ele inicia um processo de salvação em nós e Ele vai nos santificando ao longo da vida. Ele vai trabalhando aspectos em nosso coração, Ele vai alimentando a nossa fé através da palavra, através do louvor, através da oração, através das disciplinas espirituais, através do jejum, através de tantas coisas, através da comunhão. Enfim, nós temos vários recursos da parte de Deus para nós fortalecermos a nossa fé. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, ele diz assim: pois eu estou certo de que Deus, que começou este bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. É engraçado que nós podemos começar algo e deixar pela metade, mas no perfil de Deus, este cenário não existe. Nós podemos fazer algo que não seja finalizado, podemos ter uma grande empolgação e paralisar pela metade do projeto, e todos nós temos assim uma dose deste problema em nossa vida. Mas quando nós falamos da parte de Deus, a Bíblia está dizendo que aquilo que Ele começou em nós, Ele vai terminar até o dia completo do dia de Cristo Jesus. Ser aperfeiçoado, irmãos e irmãs, nos amadurece, nos tornamos mais experientes. Ora, como é bom você conversar com uma pessoa madura, ou pelo menos uma pessoa amadurecida, uma pessoa experiente. São pessoas, queridos irmãos, que não se espantam diante dos problemas, não se espantam diante das notícias. Elas, inclusive, elas têm o poder de ouvir muito mais do que falar. São pessoas que elas não estão desesperadas porque as notícias acontecem em tempo real em nosso smartphone, diante de nós. São pessoas que não estão apavoradas diante desta pandemia. São pessoas que sabem que vão passar por problemas, que precisam olhar para o céu, porque a sua vida não está aqui nesta terra apenas. Nós temos uma vida vindoura nos aguardando, e são pessoas que, quando permitem que Deus trabalhe na vida delas, quando Deus ele tem este poder de estar presente, atuando dentro dos nossos sofrimentos, olha, nós temos todas as condições de sermos um crente, um bom soldado, um soldado vitorioso. A maturidade retira de nós o desespero e a precipitação nas decisões. Nós precisamos, queridos irmãos, permitir com que Deus nos aperfeiçoe. Ele continua dizendo que, além de aperfeiçoar, Ele confirma e fortifica. Essas palavras têm a mesma raiz no seu original, e olha só como que a presença de Deus na vida de um servo, o significado destas palavras na sua língua original aqui da palavra de Deus, ela diz o seguinte: tanto confirmar como fortificar, dentro da mesma raiz da sua etimologia, a tradução seria assim, um monte de coisa, eu quero ler para você, assim, pessoas que são confirmadas e fortificadas por Deus. Quem são essas pessoas? Fazer ficar de pé, na presença de outros, no meio, diante de juízes, diante dos membros do sinédrio. Fazer uma pessoa ou algo manter o seu lugar, permanecer, ser mantido íntegro, escapar em segurança, permanecer tranquilo, permanecer imóvel, permanecer firme, continuar seguro e são, permanecer ileso, permanecer pronto ou preparado, ser de uma mente firme, de qualidade, alguém que não hesita, que não desiste. Veja quantas qualidades estão embutidas quando a Bíblia está dizendo que Deus ele confirma e fortifica o seu filho. São pessoas que ficam em pé diante de quem quer que seja.
São pessoas que se mantêm no seu lugar, que não desistem, que têm uma mente estabelecida nos valores do reino. São pessoas que são seguras na confiança que têm em Jesus Cristo. São pessoas que têm a sua vida qualificada, que não hesita diante de qualquer coisa. São pessoas que estão estabelecidas. É isso que o texto está dizendo. É a mensagem que o apóstolo Pedro está dizendo aos seus ouvintes. E por fim, irmãos, além de aperfeiçoar, além de confirmar e além de fortificar, o próprio verso está dizendo, mas ele fortalece ou fundamenta. O apóstolo Paulo, ele fala sobre esse fundamento também, numa outra ocasião da palavra de Deus, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 11, ele diz assim, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, queridos irmãos e irmãs, ele firma a pessoa que assume o reino de Deus no seu coração, um soldado do Senhor. Ele é colocado em cima de uma base que ela é imóvel, ela é inabalável, e esta base, este fundamento se chama Jesus Cristo. O mundo passa, as pessoas passam, tudo passa, o Covid-19 passará. Virão outros que passarão também. Enfim, quantas enfermidades, quantas pestes, quantas crises vieram, mas já foram. Quantas guerras já aconteceram, mas já terminaram. Enfim, queridos, a história apenas se repete, ela só muda os seus personagens e o tempo que ela está sendo executada. No entanto, o Deus de toda a glória está assentado no seu trono, estático, ele está inabalável. E nós somos convidados, neste verso da palavra, a colocarmos os nossos pés sobre este fundamento. Este é o convite que o apóstolo Pedro está fazendo às igrejas da dispersão, quando ele envia esta carta às pessoas que estavam se convertendo, porque nos seus dias também muitas lutas e muitas batalhas espirituais foram travadas. É importante nós mencionarmos que a nossa luta aqui como integrantes do reino não são contra as pessoas, não são contra as pessoas que defendem ideologias que muitas vezes não são iguais às nossas, não são aquilo que nós acreditamos. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores tenebrosos deste mundo. O reino das trevas, ele manipula, ele entra sorrateiramente na casa das famílias, ele entra pela televisão, ele entra pelas notícias, ele entra pelo medo, pelo pânico, ele impõe o seu poder, o seu tacão, ele vai diminuindo a fé daquela pessoa até aniquilar aquela fé. Ele sabe que ele não pode vencer o Senhor Jesus, mas o que ele faz? Ele pega e trabalha nos soldados deste reino, para desanimar, para destruir, para colocar confusão, para dar este problema todo à vida das pessoas. Mas o apóstolo Paulo nos lembra que nós não somos soldados para lutar contra as pessoas, mas contra as coisas que estão usando essas pessoas para o mal. Você consegue se identificar com um soldado vitorioso do reino de Deus? Você consegue colocar a sua vida, neste espelhamento de um soldado do reino de Deus? Você tem feito parte deste exército, cujo general se chama Jesus Cristo, cujas batalhas são vencidas, cuja guerra já está decretada a sua vitória? Ou será que você está em cima do muro, ou faz parte do outro reino, que sabe que o seu fim está chegando? Eu convido você a pensar nessas coisas. Você está sendo estimulado para pensar um pouco sobre a sua espiritualidade, a você assumir a sua posição de soldado vitorioso do reino de Deus. Apenas para que você relembre os pontos que nós falamos e nós faremos o encerramento. Nós somos pessoalmente cuidados e alimentados por Deus, sempre com uma esperança eterna. Se você fizer um compromisso com o Senhor Jesus, abrir o seu coração para Ele, esta não é uma promessa minha, nem de ninguém,
é uma promessa do Senhor para nós, que nós somos pessoas cuidadas e alimentadas. Ora, eu quero receber o melhor cuidado, o melhor alimento. Quando você vai a um hospital, você quer ser bem cuidado, não é assim que você age? Quando você vai a um restaurante, você vai a um lugar, você quer ser bem alimentado, você quer desfrutar daquilo. De Deus nós temos isso. Ele cuida de nós perfeitamente. Ele sabe qual é a nossa luta, qual é a nossa fraqueza, qual é a nossa área forte. Ele sabe, Ele derrama os seus dons de acordo com a sua soberana vontade. Então Ele vai conduzindo a nossa vida. Todo sofrimento humano é temporário e passageiro. Olha, não olhe essa pandemia ou o sofrimento temporário da sua vida como sendo algo eterno. Às vezes nós temos a impressão de que isso nunca vai passar, mas vai passar. Uma hora vai passar. Isso nós cremos, porque nada se compara à eternidade que está reservada para nós, nada se compara. E por fim, queridos, nós falamos que enquanto nós passamos pelos sofrimentos, enquanto estamos no sofrimento, Deus está presente. Fazendo o quê? Trabalhando para manter os nossos pés fundamentados em Cristo. Mesmo, a Bíblia fala, lembra do Salmo 23? O que diz o Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale do quê? Da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Então, você está sendo convidado para se identificar com um soldado do reino de Deus. Faça isso, meu querido irmão, faça isso, minha querida irmã. Coloque-se diante de Deus com o seu coração aberto. Você que ouve esta mensagem, você que tem este privilégio de acessar este vídeo, que está ouvindo aquilo que está sendo falado, coloque o seu coração nesta hora diante de Deus e entregue o seu coração para Jesus. Se tem alguém que está ouvindo esta mensagem agora ao vivo, nesta hora, e você entendeu que esta palavra é para você, que você precisa agir melhor como um soldado de Cristo, coloque aí no chat, escreve: eu quero ser um soldado de Cristo, eu quero entregar o meu coração a Jesus. Caso você ainda não tenha feito esse compromisso, faça isso. Isso é um privilégio fazer parte do reino, é um privilégio você responder positivamente ao Senhor, é um privilégio você ser cuidado pelo Senhor dos Senhores. A Bíblia fala que na volta de Jesus, debaixo do manto do Senhor, está lá escrito: o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Ele está acima de todas as coisas. Não há ninguém que se compare ao Cristo que nós cremos. Vamos orar nesta hora. Feche seus olhos aí na sua casa e entregue o seu coração para Jesus. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, porque a sua palavra ela é rica, Senhor. Ó Deus amado, num pedacinho tão pequeno, Senhor, da Bíblia, nós temos tantas coisas preciosas, ó Deus, que são nos ensinadas. Nós aprendemos, ó Pai, que nós somos cuidados pelo Senhor, nós somos alimentados com os valores do céu. Nós aprendemos, ó Pai, neste texto, que o nosso sofrimento ele é passageiro, que se nós, ó Deus, confiarmos no Senhor, ó Pai, o choro ele pode ser cessado. O choro ele pode durar uma noite, a sua palavra diz, mas a alegria vem pela manhã, quando nós confiamos no Senhor. Ó Deus amado, muitas vezes nós chegamos em casa do trabalho, tristes, ó Deus, desolados por notícias. Ó Deus amado, ou então quando nós só sabemos, tomamos conhecimento de pessoas amigas, parentes, ó Pai, que estão adoecidos no seu corpo, na sua alma. Ah, Senhor amado, mas aquele que confia no Senhor, ele pode levantar a sua cabeça e louvar ao teu nome, porque a ti pertence, Deus, toda a mudança. E também, ó Pai, enquanto nós passamos pelo sofrimento, o Senhor continua trabalhando em nosso coração. O Senhor nos aperfeiçoa, nos fortalece, nos fortifica e fundamenta a nossa vida sobre a rocha que é Jesus Cristo. Deus amado, se temos alguém que está colocando a sua vida no altar do Senhor, está reconhecendo Ele como general da sua vida, como Senhor e Salvador, receba esta vida no teu altar. Coloque as tuas mãos, ó Deus, sobre a sua casa e a sua família. Faça a obra, Senhor. Continue, ó Deus amado, naquilo que o Senhor está iniciando nesta noite.
Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e nós te louvamos em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, é uma grande bênção poder, traz aqui o nome, né? É uma grande bênção poder compartilhar a palavra do Senhor, poder dividir a alegria que só esta palavra tem ao nosso coração. Nós queremos mencionar o nome aqui do Paulo Carvalho, né? Temos Aparecido Donizete da Silva, Isaac Moreira, né? Deus abençoe estes homens, né? Coloquem-se diante de Cristo, né? Se apresentem como um soldado, mesmo que você não se sinta habilitado, viu? Quem te aperfeiçoa é o Senhor. Quem vai munir você das armas que você precisa usar na sua vida, as armas espirituais, não é você, é Ele. Faça isso, coloque-se de uma forma aberta, deseje isto, e você verá o poder de Deus se manifestando na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a nossa casa, a nossa família, em todo este período que nós estamos enfrentando. Queridos, nós estamos encerrando o culto nesta noite, estamos chegando ao final de mais uma programação. Você é uma bênção, você está sendo convidado nesta noite a se manter firme na presença do Senhor Jesus. Nesta próxima quarta-feira nós traremos a última mensagem da série Identidade. Hoje você foi desafiado a se identificar como um soldado vitorioso. E na quarta-feira nós faremos o encerramento desta série, porque no próximo final de semana nós iniciaremos a série Família, tá ok? Então que você possa ter uma noite abençoada, uma semana na presença de Deus. Coloque-se diante dEle e descanse no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém.